E aí, vamos lá? Começando nossa análise, a gente tem uma verdadeira história de detetive intelectual pela frente. Vamos investigar aquelas origens super complexas de como e por que humanos e animais agem do jeito que agem. Para deixar tudo isso bem claro, vamos usar o formato de quadro branco. Ao longo dessa jornada, a gente vai desenhar e esquematizar os conceitos para construir essa teia de ideias juntos, passo a passo, exatamente como se a gente estivesse desenhando o mapa do zero. Para começar a esboçar esse mapa, a gente precisa olhar para uma pergunta clássica que está bem no centro do debate. É um dilema filosófico que simplesmente assombra os cientistas há gerações. Afinal, o que realmente dita as nossas ações? A gente nasce com uma programação pronta pela genética ou somos telas em branco pintadas pelo ambiente ao redor? Essa tensão histórica é o grande mistério que vamos desvendar hoje. O nosso roteiro visual de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente passa pelo famoso inato versus aprendido. Depois, os pioneiros Lawrence e Tinbergen. Em seguida, as 4 perguntas de Tinbergen. O 4 ponto é a teoria do apego. E, por fim, sistemas em desenvolvimento. Pronto, vamos mergulhar na nossa primeira parte, o famoso inato versus aprendido. Mas olha, antes de debater as origens, a gente precisa de uma definição. Se a gente fosse escrever a palavra comportamento bem grande no topo do nosso quadro, como a gente definiria isso? Pode parecer meio chocante, mas os cientistas têm uma enorme dificuldade em concordar sobre esse termo. A essência científica atual resume a coisa toda assim: respostas coordenadas a estímulos. Essa dificuldade toda reflete um longo debate entre o essencialismo, que busca uma definição super rígida, e a fluidez, que enxerga o comportamento como um processo em constante adaptação. E foi justamente essa busca incansável por definições que gerou um choque colossal na ciência. De um lado da lousa, a gente tinha o behaviorismo inicial do Skinner, focando quase inteiramente no ambiente e no condicionamento. É aquela ideia famosa de que a gente é uma página em branco. Do outro lado, a etologia inicial do Konrad Lorenz, com foco nos instintos inatos, que são específicos de cada espécie e impulsionados pela genética. Era como se a gente traçasse uma linha grossa bem no meio do quadro, forçando todo mundo a escolher um lado. A falha dessa guerra de extremos fica muito clara através do pensamento do Donald Dewsbury. Ele simplesmente destruiu essa mentalidade binária de genes ou ambiente com uma analogia que é perfeita. Imagina calcular a área de um campo usando só largura ou só o comprimento. É impossível, ambos são absolutamente indivisíveis para formar o resultado final. Então, essa dicotomia não é só incorreta, ela é biologicamente impossível. E isso nos leva direto ao nosso segundo capítulo, Pioneiros, Lawrence e Tinbergen. Bom, vamos apagar aquela linha que dividia o quadro e começar a desenhar como esses pioneiros da etologia moderna começaram, aos pouquinhos, a montar as peças biológicas desse quebra-cabeça. A história por trás da estampagem é fascinante. O Konrad Lorenz estudou o instinto, e as observações dele foram geniais. Se a gente desenhar um bando de gancinhos recém-nascidos, o esperado é que eles sigam a mãe, certo? Mas o Lorenz descobriu que se ele fosse o primeiro indivíduo em movimento que os gansos vissem, eles o seguiriam para todo canto. A genética deu a programação de seguir o primeiro objeto móvel, mas o ambiente determinou qual seria esse objeto. Para explicar esses instintos, o Lorenz criou o modelo psicohidráulico, que é perfeito para a gente esboçar aqui. Imagina um sistema de encanamento com canos, válvulas e um reservatório de água. A energia interna do animal vai se acumulando nesse reservatório, aumentando a pressão. Mas a válvula só se abre para liberar a água, que nesse caso seria o comportamento, quando um gatilho específico do ambiente é puxado. É um jeito simples, mas visualmente genial, de mostrar como a biologia interna e o gatilho ambiental externo precisam trabalhar juntos. Avançando para a nossa terceira parte, as 4 perguntas de Tinbergen. O modelo do Lorenz era engenhoso, com certeza, mas a ciência precisava ir além. Aí entra o Nicholas Tinbergen, com um avanço sistemático que tirou a comunidade científica de vez daquele debate de causa única. A síntese dessa mudança está numa matriz. O Tinbergen criou isso, e até hoje é a principal ferramenta conceitual para os pesquisadores. Em vez de ficar perguntando se algo é genético ou aprendido, ele propôs analisar o comportamento sob 4 luzes. Como ele funciona mecanicamente, como ele se desenvolve durante a vida do indivíduo, que é a ontogenia, qual é a função atual para a sobrevivência e como ele evoluiu ao longo da história da espécie, a filogenia. Isso cria uma compreensão multifacetada espetacular. Dá para visualizar essas 4 perguntas em ação usando um experimento clássico com abelhas. Vamos acompanhar o desenho de uma abelhinha se aproximando de uma flor. O que causa isso? Primeiro, a cor amarela ou azul gera um acúmulo de energia no sistema nervoso da abelha, mas ela só vai pousar de verdade se o odor correto atuar como uma espécie de chave química. Esse odor libera a próxima trava, permitindo o pouso e, finalmente, a alimentação.
O comportamento é, na verdade, uma cascata interligada de mecânicas biológicas e estímulos ecológicos acontecendo em tempo real. Chegamos agora ao nosso quarto capítulo, a teoria do apego. Agora a gente faz uma mudança de perspectiva emocionante, saindo da etologia animal e trazendo essas estruturas biológicas direto para a psicologia e para a emoção humana. O psiquiatra John Bowlby percebeu um negócio muito fascinante sobre a nossa evolução. Um bebê humano nasce absolutamente dependente. Sem o cuidado de um adulto, a chance de sobrevivência é nula. Por isso, para nós, o ambiente social não é só uma influência cultural, é uma necessidade biológica vital. O comportamento de apego não é só afeto, é um mecanismo evolutivo rigoroso desenhado para garantir que o bebê consiga a proteção do meio. O apego funciona como uma engrenagem que a gente pode esquematizar rapidinho. Um bebê chora, esse é o passo 1, o estímulo acústico. Isso engatilha o passo 2 no adulto, uma avaliação neuroendócrina super rápida que libera substâncias no cérebro. Isso leva ao passo 3, que é a resposta motor inata de pegar, proteger e confortar. É um sistema biológico pré-organizado de estímulo e resposta totalmente voltado para a manutenção da vida. Só que, como lembra o neurocientista Antônio Damasio, a gente não é robô, né? Ao contrário de um mecanismo hidráulico simples, a evolução humana adicionou umas camadas densas e maravilhosas. A gente tem sim essas respostas emocionais pré-programadas essenciais, mas também temos uma imensa capacidade de avaliação cognitiva. As nossas emoções dependem de memória, pensamento, contexto. A complexidade do ambiente interage dinamicamente com a nossa biologia, alterando fisicamente os nossos caminhos neurais. O que nos traz ao nosso capítulo final, Sistemas em Desenvolvimento. Vamos limpar a tela mais uma vez para desenhar a resolução moderna desse debate secular, onde behaviorismo e etologia finalmente encontram um ponto de convergência genial. Olha que surpreendente! Até mesmo B.F. Skinner, o mestre do behaviorismo radical focado puramente no ambiente, acabou reconhecendo a necessidade de uma abordagem integrada. Ele pontuou que o comportamento é selecionado em 3 níveis diferentes: na história evolutiva da espécie, no desenvolvimento prático do próprio indivíduo e, por fim, através das práticas complexas de uma cultura. A divisão começou a desmoronar aí. Isso tudo deságua na teoria dos sistemas em desenvolvimento. Se a gente fosse ilustrar isso hoje, não desenharia mais aquelas setinhas indo da genética para o comportamento ou do ambiente para o comportamento. A gente desenharia uma enorme rede tridimensional. Os genes, os hormônios, o ambiente físico, as interações sociais, tudo isso forma um único sistema totalmente fundido e bidirecional. É uma coação contínua. Tentar separar essas coisas não faz o menor sentido científico hoje em dia. Dentro dessa teoria tem um conceito muito libertador chamado construção de nicho. A gente não é só um pedaço passivo de argila sendo moldado pelo ambiente. Nós somos construtores. Quando a gente cria cidades, tecnologias e culturas, nós modificamos ativamente o nosso ambiente. E ao mudar esse ambiente, a gente altera as pressões evolutivas que vão atuar sobre as nossas próprias gerações futuras. Somos, ao mesmo tempo, os criadores e as criaturas. Essa citação do Lewontin fecha perfeitamente o nosso desenho. Ele diz que genes, organismos e ambientes estão em interação contínua e recíproca, de modo que cada elemento é tanto causa quanto efeito. Isso encerra de vez aquele debate ultrapassado de inato versus aprendido. A biologia não dita o destino e o ambiente não escreve numa folha em branco. Está tudo envolvido numa grande e eterna dança coevolutiva. E assim, a gente chega ao traço final do nosso quadro e à reflexão mais importante. Agora que sabemos que todo comportamento é essa teia maravilhosamente interconectada, como a gente usa essa lente integradora? Como essa ciência vai ajudar a construir um mundo mais justo, onde a incrível diversidade de todas as formas de vida seja respeitada? Fica essa reflexão enquanto a gente guarda as canetas por hoje. O caminho é continuar sempre com muita curiosidade.